A gente quer fazer uma recomendação pra vocês de algo que a gente assistiu na sexta-feira passada e ficou na nossa cabeça. A gente terminou a live e foi assistir o filme Tetris na Netflix. Primeiro, não é na Netflix, é na Apple TV. É na Apple TV. O filme Tetris na Apple TV. Não sei se vocês sabem, mas fizeram um filme sobre Tetris. Eu não dei nada por esse negócio, gente, mas foi impressionante. Eu sabia que a história era louca, mas não sabia de todos os pormenores. Tem esse filme sobre Tetris, que é um jogo, aquela série famosíssima dos bloquinhos caindo, que o jogo que foi lançado para todos os videogames desde o Nintendo. Todo mundo já jogou Tetris. Todo mundo já jogou Tetris. Se você nunca jogou, por favor, tente agora. E mesmo que você não tenha jogado o Tetris, você jogou alguma derivação do Tetris. Jogou Candy Crush? É basicamente Tetris. Só que você não viveu a era de ouro do Tetris. Teve uma época que Tetris era um dos jogos mais jogados. E quando ele surgiu, foi uma febre e tal. E aí tem esse filme que conta a história de como o Tetris virou um fenômeno. Mas não é só a história de como ele virou um fenômeno. De como a Nintendo, que foi a empresa que por muito tempo deteve os direitos do Tetris para videogames portáteis, contanto que ele vinha na caixa com o Game Boy, e também para consoles, contanto que o Tetris mais famoso até hoje é o do Nintendo. Campeonato de Tetris que a galera joga é o Tetris de Nintendinho, até hoje. Eles contam como que a Nintendo conseguiu adquirir os direitos do Tetris. É muito legal, vai lá assistir, eu vou falar só algumas coisas aqui para não spoilear tudo. Mas só pra você sentir o drama. Quem inventou o Tetris foi um soviético. Na época era Guerra Fria ainda. A Nintendo teve que arrumar o jeito de conseguir o direito de distribuição do Tetris na União Soviética. Gente, é bizarra a história. É bizarra. E é muito legal de você acompanhar as maluquices, assim, porque é o tipo de coisa que você fala, cara, isso realmente pode ter acontecido. Não, isso realmente aconteceu. Tipo assim, isso realmente aconteceu, assim, eu acho até que foi atenuado no filme, né? Não, foi, porque foram 8 viagens que ele fez pra lá. Se eles contassem exatamente o que aconteceu, a gente não acreditaria. A gente ia falar, nosso roteirista tá forçando a mão. E não, entendeu? A realidade é muito bizarra. É muito bizarro. E eles tiraram uma parte grande também, que eles venceram um processo contra a Atari nesse meio também. Eles só fazem referência no filme, mas também foi outra coisa grande que aconteceu. Que foi um processo assim, Nintendo contra a Atari, sabe? Pra conseguir os direitos do Tetris. Eu vou contar mais ou menos o que se passou. Você tem uma figura meio trampesca, assim, que é o Maxwell, né? Que era o dono de uma publisher da Mirror Software, uma coisa assim. O cara que era de empresa de software, mas também era um cara de uma empresa de jornal, revista e tal. Enciclopédia na época, essas coisas. Essas coisas. E aí o cara tinha um atravessador que ia na União Soviética comprar direito de jogos. E o cara tinha convencido uma empresa estatal soviética a vender o direito do Tetris para computador, para ele, né, para esse atravessador do Maxwell, que vendeu para ele revender para os outros. Todo o negócio é que na Rússia não era o cara que inventou o jogo que podia vender os direitos. Como ele trabalhava para o governo, o jogo era de direito do governo. E o governo que negociou com esse cara que era atravessador. E o governo negociou mal. Tinha uma agência do governo para isso que não definiu o direito que era computador. Aí chegou o Maxwell lá, que pegou os direitos do atravessador e começou a vender para videogame, para arcade, começou a vender os direitos do Tetris para todo mundo. O filme conta que no contrato havia uma margem, sim, uma área cinza, que permitia confusão entre computadores e consoles, entendeu? Que o americano entendeu depois, é que o cara da União Soviética não sabia a diferença de um Nintendo pro computador. Ele explicou pro cara. Aí, tipo assim... Nem conhecia Nintendo. E aí ele tá vendendo pra console de mesa, que é outro dispositivo. Mas aí, um cara tentando comprar os direitos pra Nintendo, ele vai pra Rússia, conta pro russo que os caras tá vendendo o direito do jogo deles pra coisas que eles não negociaram fora da Rússia, que é, tipo assim, ilegal. Ele faz o cara descobrir. O russo lá arruma um jeito de redefinir os termos do contrato com outro cara para poder liberar a venda de direitos de mobile e também de console, que era o que a Nintendo estava querendo comprar, e ele consegue vender para Nintendo. Mas é um negócio assim que envolve a KGB e a gente sabe que envolve a KGB porque toda a negociação foi gravada pela KGB. A KGB tinha colocado escuta nos escritórios. O próprio cara que negociou era o cara da agência russa lá, ele não era da KGB. E ele estava sendo monitorado também pela KGB, pelos próprios russos. E acabou que essas figuras que estavam envolvidas no tema, eles foram figuras chaves para várias coisas nos Estados Unidos. Esse Maxwell depois descobriu que ele estava roubando
dos empregados dele, só que ele morreu num acidente. O filho dele foi processado, que também é personagem no negócio, mas depois ele foi inocentado porque aparentemente ele não sabia que o pai dele estava fazendo. E a filha dele é pior, eles não mencionam nisso, né? Ela não aparece no filme. Não aparece, porque é um caso muito mais bizarro. Se você sabe do caso do Epstein, que foi um cara, que foi um figurão de Hollywood que morreu sob condições suspeitas na prisão agora, que tinha coisas relacionadas a, enfim, família de abuso mafiosos. das pessoas e tal, tinha uma mulher que era a facilitadora dele. Era filha desse cara do filme. O mundinho do crime é pequeno. E tem coisa que eles colocaram a mais que não tinha, que não aconteceu na realidade. No final, eles colocam uma perseguição de carro que não existiu. A Porque eles acharam que eles tinham que ter um... Coisa de filme. E uma coisa também, uma das coisas do filme eu vou adiantar, porque não é spoiler muito grande, que ele descobre que a tradutora dele É uma espiã. era uma espiã da KGB. No filme tem a surpresa dele quando ele descobre, mas ele diz que na realidade ele já sabia. Que quando ele chega no hotel dele, o cara vai pra Rússia pra negociar os direitos. Doido, varrido, O doido varrido, ele quebra algumas leis. Ele vai pra Rússia, ele contrata uma tradutora no hotel dele. E essa tradutora acaba que é um agente da KGB, mas ele sabia, já falou que eu tava no hotel onde o estrangeiro ficava. Todo mundo ali era da KGB. Todo mundo que olhou pra mim naquele hotel... Todo mundo que falava inglês trabalhava pro governo. Não, aqui não. Quem atendeu ele na recepção era da KGB. Todo mundo ali sabia que era da KGB. Mas no filme tem uma surpresa dele. Ela é da KGB. É um filme que envolve disputa de patentes, envolve a União Soviética, chega a envolver até o Gorbachev, que era o líder na época, envolve a KGB. Os criminosos de Londres, a máfia londrina. Envolve um cara que não tinha razão pra estar lá, mas é o cara que consegue assegurar os direitos do Tetris pra Nintendo, que era o jogo que a Nintendo queria pra lançar o Game Boy com o jogo. Um dos motivos do sucesso do Game Boy que vinha com Tetris na caixa. E que garante a salvação do jogo pro cara que fez o jogo. Porque se fosse qualquer outra pessoa conseguindo direito, ele ia ser tombado. Isso que foi muito mais legal, sabe? Você vê a transição, né, do regime, você vê a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética e a possibilidade do cara viver do jogo dele. Eu achei isso, assim, muito bom. E eu achei legal que ele faz amizade com o cara que inventou o jogo, embora o cara não tivesse direito a nada, que era a União Soviética, né? Era o comunismo, tudo pertence à União Soviética. Mas em 96 ele recuperou os direitos do Tetris e os dois hoje têm uma empresa juntos, né? O cara que negociou na época pra Nintendo e também o cara que inventou o Tetris, os dois têm uma empresa junto até hoje pra gerenciar os direitos do Tetris. É um treco muito doido, que é tipo assim, a Guerra Fria, espionagem, é uma história sem pé nem cabeça, mas o problema é que aconteceu. E é engraçado, eles mitigaram muito do dilema, porque tem até uma situação que o Miyamoto tá envolvido também, né? O presidente da Nintendo decidiu ir atrás dessas coisas do Tetris, porque ele veio pro Miyamoto e falou assim, você acha que eu tenho que comprar o direito desse jogo? Eu tenho que correr atrás mesmo? O Miyamoto falou, tem. Ele, por quê? Porque seu contador e todo mundo que trabalha com computador na Nintendo, né, estão jogando agora. O pessoal da contabilidade, o pessoal que tá todo mundo jogando esse jogo. Porque já tinha chegado para computador, já né? Era uma febre. Todo o dilema era a negociação dos direitos para console e também para portátil. E assim, não tem spoiler que te faça perder o filme. O filme vale muito a pena pela narrativa mesmo, pela forma de acompanhar, porque isso é fato histórico, então todo mundo sabe o final, só ir na Wikipedia. Mas outra coisa muito legal de ver na tela, da forma como eles construíram a história, é a criação do jogo. Tipo assim, o cara fez do nada. Ele não tinha recurso, ele fez com parênteses no teclado, sabe? Ele tinha um computador que pra época era ancião na casa dele. Todo o primeiro Tetris foi todo construído com símbolos de teclado. Os quadradinhos eram 2 parênteses que iam caindo assim. Realmente vale a pena ver porque é a história do videogame e envolve Guerra Fria, espionagem internacional. Tipo assim, envolve gente sendo presa, corrupção, os trecos assim. Você não imagina, sabe? Vale a pena. Você não imagina, tipo assim, é sem pé nem cabeça. E tem um louco no meio que é o americano que faz a ponte pra Nintendo. É o cara que faz o treco acontecer. Não é americano, ele é holandês. Ele não é americano, é. Ele é totalmente doido. Ele vira assim, o que eu preciso pra negociar o direito do Tetris? Ir pra União Soviética. Então eu vou. Não, mas você precisa de um visto de negócios que demora meses pra ser aprovado. Não, mas se eu for com de turista... Você tá cometendo um crime. Você vai estar cometendo um crime. Tá bom. É muito legal. Então a gente assistiu na sexta-feira e eu falei, Leon, isso tem que entrar na live porque é uma dica muito boa. É um lazer muito legal. Porque você fala, um filme de Tetris vai ser mó chato esse negócio, né? Pensei eu. Não é. Ele te prende. É muito bem feito. É um filme de espionagem de Guerra Fria, basicamente. Basicamente. E se você gostou desse quadro, diga, avise a gente que a gente prepara mais recomendações. É uma coisa boa também, porque a gente transforma o nosso lazer em trabalho.